Josué capítulo 5, até o versículo 9, diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, que temos privilégio de ouvir na segunda vez esse dia. Senhor, mais uma vez clamamos que o Senhor fale ao nosso coração, porque é dessa palavra que precisamos. Não precisamos, meu Deus, instruções humanas, filosofias, teorias, meu Deus, que podem trazer algum benefício mental às pessoas. Não é isso que buscamos. Não um benefício mental, mas um benefício espiritual que reflete, meu Deus, na nossa mente, modificando, Pai, a nossa vida, nos fazendo seguir pelos caminhos corretos, enfrentando os desafios debaixo da Tua vontade. É dessa palavra que precisamos. Por isso, meu Deus, estamos aqui e damos liberdade ao Espírito Santo para que Ele ministre aos nossos corações. Rogamos, meu Deus, que Ele derrube toda a barreira de entendimento, toda a distração, todo o cansaço. Ó Pai, que nós possamos receber a boa semente. E para isso, meu Deus, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, para que o Senhor me use de acordo com a Tua vontade, que eu seja o porta-voz da Tua palavra, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para ministrar a Tua vontade nessa noite. Assim, Pai, oramos, agradecendo ao Senhor por tudo e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem sentar. Queridos, vemos aqui um momento crucial na jornada do povo de Deus para tomar a terra prometida, tão esperada terra prometida. Se você ler aqui depois, no capítulo 6, você vai ver que há a destruição de Jericó. Então o povo estava ali já apostado, já havia passado o Jordão, como nós lemos aqui, e estavam prontos para fazer então, dar início à empreitada de tomar a terra prometida. Mas, mesmo sendo um momento tão aguardado por eles, tão desejado, nós temos momentos na nossa vida em que a parte espiritual precisa ser cuidada primeiro. Embora a gente tenha todas as condições, pareça que está tudo favorável para a gente, agir, tomar, conquistar, antes de fazermos, a gente precisa cuidar da parte espiritual. Não podemos, nós que somos povo de Deus, nós não podemos deixá-la para trás. Como eu disse hoje de manhã na escola bíblica, nós precisamos alimentar tanto o nosso corpo como a nossa alma, mas não podemos esquecer do espírito. Muitos de nós têm
sido diligentes, né, se esforçando muito para cuidar do corpo, com alimentação, cuidando, né, de se manter bem, com saúde, cuidando bem da mente, alimentando a mente, sendo uma pessoa saudável, mas ficando só por aí. As pessoas não têm lembrado que tem um espírito que precisam alimentar também. E Deus aqui nesse momento está lembrando a eles algo muito simbólico, né, mas que representava isso. Espera, antes de vocês tomarem essa terra, é necessário que vocês façam algo antes. Um ritual que eu instituí, Deus dizendo a eles, é necessário que vocês façam isso, cumpram, porque desde que o povo saiu, aqueles que saíram estavam circuncidados, mas os que morreram no deserto ficaram lá circuncidados, os que deram origem, né, aos filhos, os que cresceram e tomaram, estavam ali perto de tomar a terra prometida, esses não haviam sido circuncidados, nenhum deles ao longo da caminhada, desde o seu nascimento até esse momento. Então Deus quer mostrar a eles num ato simbólico muito significativo para eles. Cuidem primeiro da parte espiritual. Não vão tomar nada sem antes fazer o que vocês devem fazer, né? Que é circuncidar, é algo que Deus havia instituído, havia dado ordem ao seu povo para que assim fizesse. Então Deus está lembrando a eles. Eu queria ver contigo Gênesis capítulo 17, no versículo 10, para que você veja a instituição desse ritual. Gênesis capítulo 17, verso 10, ele diz assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Em Levítico capítulo 12, versículo 3, Levítico capítulo 12, verso 3, diz assim: e no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Então, algo que Deus instituiu era em outros povos, não é? Se você for verificar na parte histórica, isso era um ritual adotado por alguns povos da antiguidade. Mas nesse contexto, por isso eles eram chamados de incircuncisos, alguns povos, dentre eles os filisteus, não circuncidavam seus filhos. E não era apenas um objetivo, não é, higiênico. É claro, tinha algo por trás, uma necessidade de se cuidar da higiene dali do povo. Então tinha um aspecto também da higiene, mas havia o aspecto de exatamente no instrumento que mais derrubou o povo de Israel da vontade de Deus, através de prostituição, através de culto, né, a outros deuses, se misturar com os povos ao redor, foi exatamente no órgão sexual masculino que Deus mostra a eles que ali deveria ser um povo separado, um povo de pureza, um povo somente dele, que não iria se contaminar com os outros. Então é um ritual muito representativo, que significava muita coisa para o povo de Deus. E se você olhar na Bíblia, homens como Jesus foram circuncidados ao 8º dia, Jesus, João Batista, o apóstolo Paulo, vários exemplos bíblicos você vai ver de que homens cumpriram com esse ritual judaico, com essa ordem de Deus da circuncisão. E quando a gente olha, eu acho curioso que já há algum tempo tem algumas igrejas que têm um desejo de flertar com os costumes judaicos. Você já viu isso? Algumas igrejas, têm mania de colocar novamente a Arca da Aliança no altar, tocar o shofar, usar o talite, o kippá, aquelas coisas todas, Mas eu nunca vi ninguém se atraindo pelo ritual da circuncisão. Já viu, pastor? Nunca vi, Em uma igreja dessas aí moderninhas, querer chamar os homens e botar uma faca de pedra aqui em cima e falar: vamos lá, pessoal que não está ainda, põe aqui, vem cá. Não tem isso, irmãos? Então,
não é nada atraente para os cristãos que curtem o judaísmo. Era algo necessário, e o povo, quando ouviu aquela ordem, devem ter ficado também apavorados, né? Mas era necessário porque, como eu disse, Deus queria que eles percebessem a necessidade de cuidar da parte espiritual. E, embora fosse algo exterior na carne, como eu disse, o desejo de Deus sempre foi de que isso partisse do interior. Era algo representativo no exterior, mas que deveria vir do coração. A semelhança do batismo. É claro que é um evento que todo mundo vê é exterior, mas o batizando tem que ter essa vontade, o desejo no coração, não apenas exterior. Então veja o que diz a Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 16. Deuteronômio 10, 16, diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. E isso em Deuteronômio. Moisés estava repetindo a lei para aquele povo que ia tomar a terra prometida. Mas ele diz: circuncidai o vosso coração. Então, sempre foi da vontade de Deus que isso representasse algo interior do coração. Também em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 6, mais uma vez, diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Mais uma vez na lei, Deus dizendo que Ele irá circuncidar o coração. Então é algo que Deus quer fazer, sempre quis, a sua vontade sempre foi verdadeiramente primeiro no coração. Abra agora em Jeremias capítulo 6, no versículo 10, mais uma vez sendo dito a respeito da circuncisão do coração. Jeremias 6,10 diz: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Então Jeremias está falando a respeito de uma circuncisão dos ouvidos. Então não é apenas na carne, não é apenas exterior, é no coração, é para que a gente saiba ouvir. São ouvidos que têm compromisso com Deus, que querem ouvi-lo, prestar atenção no que ele diz. Então, irmãos, olhando a respeito da aliança, a circuncisão é uma representação dessa aliança. Olhando para ela, nós vemos que a que Deus instituiu a eles tinha os seus preceitos. Mas ele instituiu para nós, que estamos aqui hoje, a nova aliança. Uma aliança que, como já foi dita, não era uma circuncisão apenas na carne, mas do coração. Essa nem na carne é mais exigida, mas para nós há uma outra circuncisão que é superior, porque é na nova aliança, e também é muito mais difícil. Veja lá em Colossenses, no capítulo 2, do versículo 11 ao 15, o que ela diz: nele, ou seja, em Jesus, falando de Cristo, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então nós vemos aqui que há uma circuncisão de Cristo, há uma circuncisão no nosso coração. No momento em que recebemos o Senhor e
nos entregamos nas mãos dele, fizemos então parte dessa aliança, e agora, ressurretos, nós vivemos uma nova vida, não mais nas transgressões da incircuncisão, mas agora perdoados, não mais sujeitos a ordenanças, mas agora debaixo da aliança, da nova aliança feita em Jesus Cristo. E é claro que, como eu disse, a outra era apenas um ato externo. Para nós, como lemos aqui também, existe o batismo, mas a gente não pode acreditar que o batismo basta, ele tem um fim em si mesmo. Existe uma vontade, um arrependimento, uma rendição antes, que aí esse ato demonstra que nós, de fato, fazemos parte da aliança. Mas ela é muito mais difícil do que simplesmente ser circuncidado. Algo que eles recebiam no 8º dia de vida, então, não era traumático. Para esses não, foi traumático, né? Ser circuncidado já velho, com facas de pederneira, é muito mais dolorido, muito mais difícil, tanto que eles tiveram que ficar lá aguardando até que ficassem curados. Então, para nós, a circuncisão de Cristo é muito superior e mais difícil também, porque não é apenas um ato exterior. Por mais que ele seja dolorido, para eles, eu finalmente passei por esse sacrifício, mas eu cumpri e agora estou livre. A circuncisão de Cristo, ela não é na carne, é no coração, e por isso ela é eterna. E tudo aquilo que eu posso fazer e entregar no sentimento de cumprir, ele é mais fácil do que aquilo que eu tenho que fazer continuamente, não é? Manter a minha aliança com o Senhor, a prova da minha aliança com Ele é a minha vida. Como Paulo disse, vós sois cartas vivas escritas pelo Espírito Santo. Então, o que a pessoa lê na minha carta? Então, se eu tenho um compromisso, o que é escrito é a evidência da minha circuncisão de Cristo, é a evidência do meu compromisso com Ele, e isso é muito mais difícil. Então, representa esse compromisso vindo do coração com Deus, e que é bem definido. Queria ver contigo, então, hoje, essa aliança e o nosso papel nela. O que a aliança, do que ela é composta, os elementos que estão presentes nela, e o que nós precisamos observar para que a gente ou que nós venhamos a corrigir aquilo que está errado na nossa aliança com Ele. Primeiro, toda aliança, ela tem 4 elementos. Ela tem as partes, ela tem as condições, tem as garantias e tem os resultados. Toda aliança que você quiser imaginar, ela tem que ter esses 4 elementos. Inclusive a aliança de Deus conosco. Então, olhando para a primeira parte, o primeiro elemento, que são as partes, ou seja, são os interessados em formar aliança. Você não forma aliança com alguém que não queira, a não ser que seja na sua cabeça, né? Antigamente, quando a gente era pequeno, a gente dizia assim, eu tenho uma namorada, mas ela não sabe. É impossível, só para criança mesmo, porque para a gente não tem como a gente formar uma aliança se o outro lado não tiver interessado. Então, para que haja a aliança, tem que haver 2 lados, 2 interessados em formar essa aliança. O desejo tem que ser mútuo. E Deus entrou nessa aliança, Deus então propôs essa aliança com um interesse apenas de dar. A aliança, as 2 partes, sempre há interesses dos 2 lados. Eu vejo o que vou ganhar me unindo a você, me associando a você, e o outro lado também. Nós vamos ver o que é que tem de vantagem para mim e para você. Antigamente os irmãos sabem que as famílias contraíam os matrimônios já arranjados para que houvesse a manutenção do poder, da riqueza, para que não se casasse com alguém do meio do povo que não tivesse posses e aí dividiria o reino. Essa era a ideia deles. Então havia um interesse por trás. E aí, olhando para a nossa aliança com Deus, você pensa assim, será que Deus teve algum interesse
Será que ele queria obter alguma vantagem fazendo aliança conosco? Já pensou nisso? O que você tem para dar para ele? Na aliança, o que você chega ali? Ó, Deus, você vai levar a seguinte vantagem: eu sou um cara bom, sou um cara legal, eu não mato barata, eu não falo palavrão, eu acho que você vai ganhar muito, né? O teu reino vai dar um salto de produtividade comigo. Deus não está nem interessado nisso, as suas credenciais para ele não interessam, nada são. Deus é Deus Todo-Poderoso. Então ele entrou na aliança apenas querendo dar. Ele nunca entrou com o desejo de receber alguma coisa. Deus não é interesseiro, ele não teve essa vontade. Então, a parte dele, da aliança, ele entrou apenas para dar. E nós? E o outro lado? O que nós quisemos na hora de aceitar a aliança? Será que nós tivemos o desejo de ter alguma vantagem, algum benefício? Você pode achar nesse momento que não, mas tem muita gente que entra na aliança ou quer entrar para ter algum benefício, alguma vantagem. Não, porque se eu entrar para a igreja, as coisas vão melhorar para mim. Meu salário vai aumentar, meu negócio vai prosperar, eu vou ter riqueza, vou ter lancha, vou ter mansão, vou ter isso, vou ter aquilo. Esse é o meu interesse em fazer parte dessa aliança. Você pensa que não? Sim, muitos têm esse interesse. Então a gente tem que, nesse lado, observar qual foi o nosso desejo em fazer parte da aliança. Foi um desejo apenas de amar, foi um desejo também de dar. De um lado, Deus, e do outro, o seu povo. E só. Qual foi o desejo do povo? Será que é obter alguma vantagem? E quando eu digo que tem apenas Deus de um lado e o povo do outro, dizendo que é só mesmo. Não é como as pessoas tentam vender hoje, que Deus, coitado, não consegue fazer tudo sozinho, então ele tem que ter uma ajuda. Aí tem que ter a ajuda de Maria, tem que ter a ajuda do santo, do São não sei o que, São não sei o que lá, ele tem que ter, né, a ajuda do anjo, se o anjo não fizer, não vai dar certo. Queridos, de um lado, apenas Deus, amém? Deus, somente, tão somente Deus. E do outro lado, o seu povo, só. Deus não está também querendo fazer aliança com aqueles que não desejam. Ele não força isso, ele não mete o pé na porta, ele não quer número, ele quer apenas um povo que tenha o desejo de ser seu, que tenha o desejo de amá-lo. Então, só tem esses dois lados, não tem mais ninguém, não tem pastor, não tem denominação, não tem igreja, não tem mais nada. É apenas o povo de Deus e Deus. Amém? Então, a gente precisa pensar quais são os nossos interesses. Nós somos a parte da aliança, Deus está apenas querendo dar, tanto que Ele deu ao mundo inteiro o seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Deus então apenas deu. E Ele continuamente tem dado graça, misericórdia. Deus apenas tem dado a gente vida, livramento, tudo Deus tem nos dado. E aí, nós temos que olhar agora para outra parte. Nesses interesses, para que hajam as duas, né? Que haja esse encontro, é necessário também que alguém propicie isso. Você também não consegue fazer a aliança com alguém sem que haja um mediador. No casamento, tem ali alguém que celebra, né, a cerimônia. Mas, no âmbito espiritual, no âmbito da igreja com Deus, quem é esse mediador? Quem é que faz a mediação dos dois interessados? Se você for olhar as outras alianças anteriores, nós temos a aliança de Noé. Noé foi o mediador de Deus, entre Deus e a sua família, inclusive. Só sobraram eles e todos os animais estavam dentro da arca. Então, Noé foi o mediador, não é? E o mediador medeia, tá? Ele não media. Cuidado com a conjugação do verbo. Noé, Abraão também
Abraão foi o homem que Deus fez a aliança para que a descendência dele também herdasse a terra prometida. Então nós temos os mediadores, Noé, Abraão, Moisés também, a aliança mosaica que os irmãos conhecem. Moisés também foi esse mediador. Davi também, houve uma aliança de Deus com Davi para que todo o povo de Deus tivesse inserido. Sempre houve, para que esses interesses se encontrassem, sempre houve na história um mediador. É difícil que você encontre, né, alguém que tenha um interesse igual ao seu. Normalmente tem alguém que conduz você ou que faz essa mediação. E aí propicia o encontro, propicia então para que ela seja concretizada. E a gente sabe que na nova aliança esse mediador é Jesus. E só. Embora tentem atribuir a Maria a mediação, ela não é mediadora de nada, tá? Só há um mediador, 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há Ele, só Ele na nova aliança é o mediador. Então não adianta acreditar que o pastor pode mediar, que a igreja, a denominação, ou que Maria, ou que qualquer outro que se levante ou queira nos convencer que ele possa fazer essa mediação. Não vai. Apenas Jesus Cristo pode nos levar a Deus. Ele é o caminho. Então, nas partes, nós temos Deus de um lado e nós do outro, e o mediador, Jesus Cristo. Nós temos também, numa aliança, as condições. Quando você vai estabelecer com alguém uma aliança, uma sociedade, tem as condições também, não tem? Se você for aí numa sociedade comercial, você vai ter um contrato em que ali tem as obrigações de cada uma das partes. Me dá vontade de rir, às vezes, já falei isso uma vez ali no gabinete. Não sei se você soube que a Jennifer Lopez e o Ben Affleck, não sei se você já ouviu falar dos dois, mas eles já foram casados, já romperam seus casamentos, já tiveram outros parceiros e agora vão se casar novamente. E aí fizeram um acordo nupcial, ali onde estavam as condições, né? O que me chamou a atenção, que eu achei engraçado, é que ela exigiu, está lá no contrato, tem que ter sexo 4 vezes por semana. As condições estão ali, irmãos. O povo hoje, né, o mundo, a sociedade faz isso nos casamentos. Vamos fazer um contrato para você ficar sabendo claramente quais são os seus deveres no casamento. Se a gente acabar a sociedade, vamos ver, né, porque cada um vai ficar com o quê, quanto é que você vai me dar, quanto é que eu vou te dar, enfim, quanto cada um vai ter direito. No dia a dia, vamos dividir aqui o que é que vai ser seu, o que é que vai ser meu. Então o povo estabelece as condições nas suas alianças, porque toda aliança tem condição, toda ela, ninguém estabelece uma aliança de qualquer maneira, né? Você vai fazer sociedade com alguém e vamos fazer de qualquer maneira, não conheço você, você não sabe o que é que eu tenho que fazer, nem eu, então vamos se juntar para ver no que dá. Tem gente que se arrisca fazendo assim, mas em sã consciência ninguém vai estabelecer uma aliança de qualquer maneira, muito menos Deus. Então, Deus também estabeleceu condições nessa aliança. E das condições, irmãos, a parte dele é muito maior do que a nossa. Concorda com isso? O que ele teve, o trabalho que ele teve para estabelecer a aliança conosco, não se compara com as nossas obrigações. Deus fez a parte mais pesada. Queria ver contigo lá em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Jeremias 31, do 31 ao 34, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.
Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. 2 pontos. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja, irmãos, quanto trabalho de Deus. No 34, que a gente não leu, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha a parte dele na aliança, olha o que está ali, né, estabelecido, que ele vai fazer por nós. Então ele vai nos dar as suas leis, melhor, ele vai imprimir na nossa mente e no nosso coração. Ele vai ser o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E ele irá perdoar as suas iniquidades e jamais se lembrar delas. Queridos, olha, eu não conheço sociedade humana que tenha tanta desigualdade de tarefa. Um lado faz tudo e o outro, como disse Davi, vou tomar o cálice da salvação. O que eu vou dar? O que darei ao Senhor? Não tenho nada para fazer, vou receber a salvação, porque ele fez tudo. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 4, do versículo 6 ao 8, Romanos capítulo 4, do verso 6 ao 8, veja só o que diz. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Veja o que Davi diz, feliz o homem a quem Deus atribuiu como justo, considerou como justo. Então nós fomos justificados. Nós tínhamos uma dívida impagável, mas ele pagou. Nós não conseguiríamos, mas ele fez. Então a parte dele na aliança é muito maior do que a nossa, infinitamente maior. Para nós restou apenas o quê? A fé, o amor, a obediência. Que não tem coisa mais fácil do que isso? Tem coisa mais fácil do que ser obediente, do que amar a esse Deus tão bondoso que fez tanta coisa? É tão difícil para nós crer nele, ou seja, ter fé nele. Para nós ficou a melhor parte. Romanos ainda capítulo 4, verso 3, mais uma vez diz, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Simples. O que ele fez? Creu. Você crê? Você foi imputado como justo. Isso foi considerado para você como justiça. Então você não tem mais condenação, foram perdoados todos os seus pecados. No Evangelho segundo João, no capítulo 11, João 11, vamos ler do versículo 25 e 26. João capítulo 11, verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Olha que coisa difícil. O que é que você tem que fazer? Olha, você tem que subir a escadaria de não sei onde, você tem que fazer isso, aquilo outro, tem que durante tantas sextas-feiras ou tantas quintas-feiras tem que vir aqui. Nada disso. A Bíblia diz simplesmente, palavras de Jesus, todo aquele que crer em mim. Você crê? A pergunta dele, crês tu isto? Irmãos, que coisa mais difícil para a gente fazer, como uma parte, né, da aliança, a condição dada para nós. O que você tem que fazer? Crer. Você tem que obedecer. Ainda em João capítulo 14, no verso 23 e 24, as palavras de Jesus também dizem assim, algo muito difícil para a gente. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha que coisa difícil. Jesus dizendo, se você guardar a minha palavra, é porque você me ama. E meu Pai amará, e nós faremos em você morada. Simplesmente isso. Olha que coisa difícil. É só isso que eu tenho que fazer? Amar? Obedecer? Ter fé? É só isso? Jesus diz, vocês são meus amigos, já não chamo servos, mas são meus amigos, se fizeres o que vos mando. Obedecer apenas. Olha que coisa difícil, irmão. Pega um contrato aí, o cara vai te dar assim, olha, te dou tantos benefícios, o que você tem que fazer? Olha, você vai ter que ter fé apenas, você vai ter que amar. Olha que coisa difícil, irmãos. Então, nós fazemos parte de uma aliança em que ele, primeiro, com uma parte que não tinha interesse nenhum, ele deu tudo, ele não tinha interesse em receber nada, ele deu livremente. As condições, o que eu tenho que fazer? Olha, você vai ficar com a parte mais fácil, tá? Eu vou me arrebentar todo, eu vou morrer na cruz, você entregue, você escarnecido, ferido, tudo de ruim vai acontecer comigo, mas essa parte é comigo. Olha que coisa difícil, eu aceito, estou nessa então, é isso que eu tenho que fazer? Então, queridos, nós fazemos parte de uma aliança que é recheada de benefícios para nós. Onde há desobediência, não há aliança. Se eu faço aliança com alguém e eu sou desobediente, não tem aliança. Então, o que ele quer é obedeça, apenas me ame e apenas creia. Só isso, nada mais. Paulo diz aos Romanos, voltando lá à carta aos Romanos, no capítulo 2, do versículo 25 ao 28, olha só o que ele diz. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Veja o que Paulo diz aos romanos a respeito dos israelitas, da circuncisão, falando para eles no âmbito do judaísmo. Mas há um princípio de Deus aqui de obediência, você entende isso? Então, eu não cometo nenhum erro hermenêutico ou teológico se eu disser, porque a conversão tem valor se você praticar a palavra de Deus. Tem algum erro teológico nisso? Se a gente fizer o mesmo raciocínio trazendo o contexto da nova aliança? Não tem. Então, da mesma maneira que para eles, apenas a circuncisão, se não obedecesse, já era a incircuncisão, para nós, o batismo, se não houver obediência, não valeu de nada, já é desobediência, você então não tem aliança com ele. Então ele diz aqui, se você porventura para eles, se você porventura é circuncidado, mas transgride a lei, então você está fora. Para nós, se eu sou crente, batizado, lavado e remido no sangue de Cristo, mas sou desobediente, estou fora. Você não faz parte da aliança. Então, onde há desobediência, não tem aliança. Então, a única coisa que cabe para nós é receber os benefícios, obedecer, crer, amar, simplesmente isso. A parte mais fácil de qualquer aliança. E outra parte também nas alianças são as garantias, não é? Se você for no banco pegar um empréstimo, me dá aí um dinheiro. O que é que o banco vai falar para você? Olha, eu te empresto, mas o que você tem para me dar em garantia? Vai alugar um imóvel. Se o cara não te pedir um fiador, nem sei se ainda estão pedindo fiador hoje, mas olha, faz um depósito, deposita aí 6 meses antes numa conta, essa é a garantia que eu dou para você poder alugar o imóvel. Você tem que dar alguma garantia para entrar na aliança, Antigamente os casamentos tinham o dote. Tudo bem, mas qual vai ser o dote? Qual o valor aí? Então,
nas alianças tem as garantias. O que é que você vai entrar com ela? Qual é a garantia que se eu fizer aliança contigo, nós vamos realmente ter êxito? Aí se você abrir lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6, Hebreus capítulo 6, vamos ler do versículo 13 ao 17. Hebreus 6, 13 diz assim: Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então, naquele contexto, as pessoas ainda tinham palavra. Não havia necessidade de você assinar um contrato e ir no cartório reconhecer a sua assinatura. Apenas se você afirmasse, se você tivesse testemunhas, e havia a prática de jurar pelo que lhes era superior. Isso, para quem estava ali fazendo aliança, era suficiente. Pasmem, mas era suficiente. As pessoas acreditavam na palavra uma das outras. Hoje não, hoje a gente precisa assinar, precisa de um monte de regras. Mas a aliança com Deus, Deus precisaria jurar? Ele precisaria de testemunhas? Não dá, né? Porque Deus é eterno. Tem testemunha. Vai morrer o cara que fez a aliança e vai morrer também o cara que atesta. Deus não precisaria fazer nenhuma dessas coisas. Mas diz aqui a carta aos Hebreus que para ele mostrar com firmeza aos herdeiros, ele jurou. Como ele não tinha ninguém para jurar por ele mesmo, acima dele, ele jurou por si mesmo. Então, como garantia, naquele contexto, em aliança, isso bastava. E hoje, nós que somos a outra parte, o que é suficiente para você fazer parte da aliança? Ele pede você alguma assinatura? Ele pede você alguma garantia? Escritura de imóvel, ele pede isso? A única coisa que ele pede de você é que você confesse, que você creia no coração e confesse com a sua boca. Para ele isso basta. Então, quando nós participamos do batismo, há uma confissão pública na presença de várias testemunhas. Para Deus isso é suficiente. Agora, tem que ter, de fato, desejo no coração. Para valer, tem que ter o desejo no coração. Então, as garantias são a promessa de Deus, o juramento que Ele fez, a sua palavra e a nossa, simplesmente. Além disso, na nova aliança, há uma garantia. Qual é a garantia? Vocês lembram da garantia? Qual é o penhor da nossa herança? Vamos ver lá Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Deus, além de não precisar disso, ainda estabeleceu um penhor, uma garantia. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deus não precisava apresentar garantia nenhuma, a sua palavra era suficiente, mas o Espírito Santo é a garantia. Você foi selado com o Espírito Santo. Ele é a garantia que você vai chegar lá e vai ter algo para resgatar. Então, a garantia da nova aliança, embora Deus não precisasse, mas Ele jurou por si mesmo, o Espírito Santo na nova aliança é a garantia. Então, Cristo selou a nova aliança através da sua morte. A garantia para eles era apenas um juramento. Tinha, naquele contexto, o caráter de um testemunho. Por isso que eu digo que não precisava de documento, que a palavra do que prometeu, né, da parte da aliança,
Aquilo tinha valor até como se fosse um juramento, como se fosse um testamento. Volta lá em Hebreus, né, ainda aí no capítulo 9, do versículo 15 ao 17. Olha só o que é que diz. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, ela tinha o caráter de um testamento. E enquanto o cara que atesta está vivo, não tem valor. Mas depois que ele morre, até depois de morto, ela tem valor, porque ele se comprometeu. Então tinha a força, tinha o caráter de um testamento. Irmãos, sabendo disso tudo, qual foi a nossa garantia? O que é que eu e você demos de garantia para Deus? Eu não dei nada, só a minha palavra. Eu não tenho nada penhorado lá com Ele, nada. Nem tenho nada para dar, porque Ele é dono de tudo. Então, veja que até aqui, até a terceira parte, você entrou duro na aliança. Duro, sem nada para oferecer. Apenas recebeu, apenas fez o mais fácil e garantia, zero. Só a tua palavra. Simplesmente isso. Por último, última coisa da aliança, que são os resultados. Quando a gente obtém um resultado, somos agora uma aliança, somos uma sociedade. Os resultados, como é que a gente vai fazer? Isso também fazia parte, né, da aliança naquele momento e de qualquer outra no âmbito secular. Os resultados, irmãos, nós deveríamos dar frutos dignos de arrependimento. O que Deus espera de nós é que você dê fruto. Como João Batista disse aos escribas e fariseus, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Simples, você tem que dar fruto. Esse é o resultado. A gente deveria ter o que mostrar. E como eu já disse aqui, dar fruto é algo natural. Ninguém, né, na natureza, nenhuma árvore faz uma força, um sacrifício ali, né? Abaixa como se a gente estivesse no troninho. Espera aí que eu vou botar uma manga. Senta ali, opa, saiu a manga. A mangueira faz isso, irmãos? Não faz. De maneira natural, sem nenhum sacrifício, aos montes. Para ela é natural. Então, para nós, ora, se você faz parte da aliança comigo, você tem que dar fruto. Fruto digno de arrependimento. Tenha o que mostrar. Mateus capítulo 25, versículo 19. Mateus 25, 19. Veja só o que diz. Mateus 25, 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Se você olhar esse contexto dessa parábola, é a parábola dos talentos. Deus deu àqueles homens, né, o Senhor deu aos homens os talentos. E aí, depois de muito tempo, o Senhor volta para prestar contas com ele. E você conhece a história, que um recebeu 5 talentos, rendeu outros tantos, outro rendeu 3 talentos, etc. e tal. Então, eles tiveram que mostrar quando o Senhor voltou. Nós também devemos ter o que mostrar, porque um dia Ele vai prestar contas conosco. Nós teremos a nossa obra nos céus provada. Será provada através do fogo. E aí você tem que, nesse momento, mostrar o resultado. Ele vai chegar para você e falar assim: meu servo, nós fizemos uma aliança, né? Está lembrado? Eu fiz tudo, dei tudo, não exigi nada de você, não foi um fardo pesado, mas eu espero que você tenha dado fruto. Cadê? E aí, naquele momento, você vai apresentar o quê? Quais são os resultados? Ora, Senhor, não tenho nada, como um deles aqui diz, não é? Olha, eu sabia que o Senhor era homem severo,
que ceivas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra. E aí o que é que o Senhor diz? Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto não espalhei? O destino desse servo é: tira-lhe o talento e dai ao que tem 10. E ainda diz para ele no versículo 30, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então o servo tem que ter o que mostrar, tem que dar um fruto digno de arrependimento, um fruto que permaneça. João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e fruto que permaneça, um fruto que dure, um fruto que seja constante. O que ele nos garante é a vida abundante, liberdade, justiça, sustento, todas as bênçãos que você conhece pela palavra de Deus. Ele nos livrou do império das trevas, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos tornou justos, nos conduz. Todos os resultados da aliança com Deus você tem em vida. E os seus você tem que também manifestar aqui, em vida. Frutos para que você tenha o que mostrar. E o que eu percebo é que as pessoas hoje querem fazer parte da aliança. Estão preocupadas com as garantias e os resultados, mas não querem olhar para as condições. Querem apenas saber o que vão receber, mas não querem, não é? Amar, obedecer e crer. Irmãos, o que eu digo para você, queira mais, queira ter o que mostrar quando Ele voltar. Amém? Então pense nisso, pense na aliança que Deus formou comigo e contigo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Senhor, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por todo o trabalho que o Senhor fez. Ó meu Deus, por tudo o que o Senhor proporcionou. O Senhor fez tudo. O Senhor fez a parte mais difícil, mais pesada, mais trabalhosa, mais dolorosa. E que para nós o que sobrou? Sobrou apenas obedecer, sobrou apenas amar, sobrou apenas darmos frutos normais, sem esforço, sem sacrifício. Meu Deus, nós precisamos olhar e cuidar da parte espiritual, como fez o povo ali com Josué antes de derrubar Jericó. Nós precisamos olhar para a nossa vida espiritual, cuidar dela e cuidar da aliança que temos contigo. Honrar essa aliança dia após dia, assim como o Senhor merece, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não precisava de nada, nenhuma garantia, nem jurar por si mesmo, mas mesmo assim, para mostrar firmemente ao seu povo, o Senhor ainda fez tudo isso e ainda deu o penhor, a garantia da nossa salvação. Obrigado, meu Deus, por tudo. Só nos resta receber, crer, amar e obedecer. Assim nós oramos agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém.